Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e arte. Olá, amigos! Estamos de volta com mais um Papo de Quinta e no episódio de hoje o Portal Guariba Acontece tomou uma iniciativa para que a população também pudesse participar. Através do nosso grupo do Portal Guariba Acontece no WhatsApp, nós recebemos perguntas e essas perguntas serão feitas ao nosso convidado, que é nada mais, nada menos do que o provedor da Santa Casa de Guariba, Luciano José Nanzer. Luciano, obrigado pela presença. É um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal de casa que nos assiste. Estamos aí para responder, as indagações aí do pessoal sobre a nossa Santa Casa de Guariba. Luciano, em primeiro lugar, eu gostaria que você explicasse para o nosso público o que é um provedor, como esse provedor ele é escolhido e qual a remuneração dessa pessoa. Remuneração. Vamos lá, Fá. Primeiramente, vamos entender o que é a Irmandade da Santa Casa, Ela é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, com finalidades filantrópicas. Ela é composta por um conjunto de irmãos que são indicados pelos já integrantes, e esses irmãos, eles elegem a diretoria da Santa Casa, composta por presidente da mesa, vice-presidente, secretário da mesa e também a provedoria, que é responsável pela administração da Santa Casa, do seu dia a dia e tudo mais. Uma distinção que o pessoal tem por hábito fazer e achar que a gente tem aquele prédio que nós funcionamos hoje é da Santa Casa, e na verdade não é. Até houve uma época em que uma pessoa ficou na internet falando, hospital é Santa Casa, hospital é Santa Casa, que na verdade aquele local onde a Santa Casa está instalada, que é o Hospital Regional Francisco Carneiro de Albuquerque, ele é de propriedade da Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba, e lá foi feito um comodato para o município administrar toda a estrutura, e o município fez um subcomodato para a Santa Casa movimentar e administrar aquelas instalações. E lá funciona o nosso pronto-socorro e o nosso ambulatório, onde são feitas algumas internações dadas as demandas da cidade. É isso. Com relação à remuneração, nos moldes estatutários da Santa Casa e das entidades filantrópicas, a provedoria, ela não é remunerada. Então, os serviços são beneméritos. Tanto a provedoria quanto a diretoria executiva da Santa Casa, ela não é remunerada. Nós temos no nosso quadro lá diretor técnico, diretor clínico, os médicos, os funcionários, toda a equipe administrativa, estes sim são remunerados, recebem seus salários. Agora, a administração efetuada pela provedoria, essa não é remunerada, são serviços que a gente executa gratuitamente, dispondo do nosso tempo, o pouco tempo que a gente tem disponível para ajudar a Santa Casa lá na gestão. Compreendido. Então, em linhas gerais, qual é o papel do provedor? O que você faz? Que função você exerce? Vamos lá. Na verdade, tem alguns ritos estatutários lá que compõem as atribuições administrativas. Mas eu vou trazer para uma realidade mais tranquila que a pessoa possa entender. Isso. Suponhamos que nós temos o município de Guariba. Ele tem o prefeito, que é quem estabelece as ordens políticas, ele estabelece as diretrizes aonde os recursos serão investidos, delimita as políticas do setor indústria e comércio, as políticas assistenciais. Na Santa Casa funciona mais ou menos assim. O provedor, ele organiza as formas de atendimento, as políticas que nós vamos executar, os trabalhos que serão realizados pelas cirurgias que podemos fazer, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, ela estabelece as demandas aonde tem deficiência de atendimentos na regulação, a gente tenta encaixar isso no contrato que a gente possui com a prefeitura, que daqui a pouco eu explico como que funciona a interferência do município dentro da Santa Casa, porque todo mundo acha que a Santa Casa é do município, o município que
gere, mas em tese não é bem assim. A Santa Casa, ela participa junto com o prefeito, com a secretária de saúde, para definir as suas políticas de atendimento. Por exemplo, nós precisamos fazer um mutirão de catarata, precisamos fazer um mutirão de vasectomia, precisamos fazer um mutirão de laqueadura. Nós estamos alinhando com o prefeito agora a tentativa de se diminuir a fila de ortopedia, porque a regulação ambulatorial regional, ela é muito lenta. Existem procedimentos de ortopedia que estão parados há 3 anos, entendeu? E agora, com a possibilidade de um incremento de recursos por conta do programa do governo do estado da tabela SUS paulista, estamos tentando, após a gente definir algumas regras com o município, que nós estamos ainda tabulando, tentar, após o primeiro plano que a gente tem, incluir alguns outros procedimentos ortopédicos para tentar reduzir essa fila, que no município ela é grande. Hoje a gente já tem a fila de vasectomia, já está quase zerada, as cirurgias de catarata ainda tem, essa tem demanda, essa nunca vai acabar, a demanda de cirurgia de catarata, essa não acaba. E a gente tem alguns procedimentos clínicos de urologia que também estamos fazendo. Inclusive a Santa Casa, além de Ribeirão Preto, é o único hospital na região que consegue fazer a quebra de cálculos renais, né? Que é só aqui faz. Nós temos vários, nós fazemos 8 por mês nesse tipo de cirurgia, que faz parte do contrato que a gente tem com o município, que é só o HC que faz e nós aqui. Eu acho que a Benê está começando a fazer, mas é só a gente que faz aqui. Inclusive, quem nos assiste aí que já fez o procedimento sabe o quanto esse procedimento é importante. Eu sofro de cólica de rim. Complementando, né, para nós entrarmos nas perguntas que a população enviou para ser feitas para você, como o provedor é escolhido? O mandato da provedoria da Santa Casa, ele é de 2 anos, né? E isso é feito uma eleição entre os irmãos da Santa Casa, que hoje nós temos, dentre a sociedade guaribense, aproximadamente 120 irmãos, eu acho, que são convocados para fazer essa eleição. Aí eles elegem o provedor e elegem também a diretoria, ao qual auxilia na administração e fiscalização dos trabalhos da provedoria, bem como o conselho fiscal. Aí, abaixo da provedoria, dentro da Santa Casa, a gente possui o corpo clínico, que é o médico eleito pelos próprios médicos para ser o diretor clínico, que tem algumas atribuições, e possui também o diretor técnico, que hoje é a doutora Raquel, né, que ela é a minha diretora técnica. Isso são os 2 que coordenam a equipe médica e as providências médicas que devam ser tomadas dentro da Santa Casa, até porque o provedor não pode interferir na questão médica. Eu posso definir, sim, olha, eu quero contratar esse médico, quero contratar aquele médico, mas eu não posso interferir na conduta médica, até porque eu não tenho formação médica. Em que pese eu ser advogado, mas eu não tenho conhecimento técnico para interferir na conduta médica. E é por isso que nós temos esses 2 médicos que coordenam toda a minha equipe médica. E dentro da equipe administrativa eu tenho um administrador, que hoje eu não tenho, por conta da minha opção de me dedicar à Santa Casa, nós não temos um administrador contratado. Eu tenho um funcionário da minha confiança lá, que ele me auxilia, que é meu coordenador operacional, e também tenho uma coordenadora de enfermagem, né, que coordena a equipe de enfermeiros e auxiliares e técnicos. E esse coordenador operacional que toma conta da parte administrativa, e mais a equipe do setor administrativo e do setor de faturamento. É essa a equipe que gerencia a Santa Casa, aproximadamente, desconsiderados os médicos, 210 funcionários. O que te motivou a enfrentar esse desafio de ser provedor da Santa Casa? Fabiana, eu já sou da mesa administrativa, já era da mesa administrativa da Santa Casa, se eu não me engano, há aproximadamente uns 15 anos. 15 ou 20, eu não me lembro. E sempre estava na mesa, vendo. A gente nunca participava, mas sempre acompanhava as assembleias, as prestações de contas. E o Celso, né, quando ele
ele me convidou no início do ano passado, ele falou, olha, Luciano, eu preciso de alguém que esteja lá comigo, que seja parceiro da Santa Casa. Eu tive um período na minha vida em que eu passei por uma experiência de saúde, né? E eu fui atendido lá no Hospital de Barretos e passei por lá, faço meus acompanhamentos lá, e hoje, a hora que ele me falou e me fez esse convite, eu falei, olha, Celso, será? E eu estava esperando, né, um dos meus retornos, né? Eu fiquei esperando, Celso, eu preciso ver como vai ser lá, né? Como vai ser, porque a gente sabe, quem tratou lá sabe que você tem retornos, né? Você tem que ir lá de 6 em 6 meses, ano em ano. Eu falei, olha, espera um pouquinho que eu vou fazer um último retorno lá, eu preciso tirar isso da minha cabeça e não vou conseguir te responder. Aí eu fui lá, fiz o retorno e ele foi tudo tranquilo. Falei, tá bom, Celso, eu topo. Eu vou dar a minha contribuição aí pra Santa Casa, e fui. Tô lá desde fevereiro do ano passado. Que ótimo. Uma bonita história, né, gente? Porque vocês veem que nada é por acaso, nada é por interesse. É uma vontade mesmo, de como você acabou de dizer, de contribuir. Sim. E tantas pessoas podem contribuir e ficam, né, sentadas e não fazem nada, não colaboram. Mas vamos lá, vamos começar com as perguntas que o pessoal nos enviou através do grupo do portal Guariba Acontece. Nós temos aqui uma pergunta do Bruno Henrique Moreira Pereira, do Bairro Alto. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Aliás, ele mandou várias perguntas, tá? Que eu lerei a seguir. A primeira delas é: quais os principais desafios enfrentados pela Santa Casa atualmente, especialmente em relação ao atendimento médico e à infraestrutura hospitalar? Vamos lá. Ô, Fabiana, antes de entrar nessa pergunta, eu havia dito que eu tinha que esclarecer o que era a contratualização do município com a Santa Casa. Então vamos lá, ó. O município hoje, ele é responsável pelo pronto atendimento de todas as cidades, é responsabilidade municipal. Em municípios que não têm hospitais como a Santa Casa, eles têm as UPAs que fazem o atendimento 24 horas, certo? Em Guariba, o município optou por contratualizar com a Santa Casa. Então, nós temos um contrato onde prestamos o atendimento de pronto-socorro de urgência e emergência para o município durante 24 horas do dia. E também temos nesse nosso contrato alguns procedimentos que a Santa Casa realiza na questão de cirurgias que nós chamamos de eletivas, que nós temos procedimentos de vasectomia, temos procedimentos ortopédicos, temos procedimentos de vesícula, hérnia. Esses procedimentos que a gente tem uma demanda, o município nos contrata por pronto-socorro e o cumprimento dessas metas. Então nós temos essas cirurgias que a gente realiza corriqueiramente lá, e temos a urgência e emergência, que chegou o paciente, urgente e emergente, que nós precisamos atendê-lo, e realizamos esses procedimentos. Então nós temos lá pediatria, obstetrícia, cirurgia geral, clínica geral. São o que a gente tem lá, que são procedimentos de média e baixa complexidade. Nós não temos estruturas para fazer procedimentos de alta complexidade, por isso que a gente faz o encaminhamento. Olha, chegou um paciente lá com uma fratura de fêmur. Uma fratura de fêmur eu não consigo operar no meu centro cirúrgico. Em que pese ele ser bem equipado, nós não temos retaguarda necessária para isso, que seria uma UTI. Entende? Nós não temos UTI. Então, nós não conseguimos fazer determinadas cirurgias por conta de não ter essa retaguarda que nós chamamos. Aí o paciente ele é estabilizado, mantido na sala de urgência, e a vaga desse paciente é colocada na regulação, que se chama Sistema CROSS, onde toda uma equipe do Estado faz a avaliação. O médico aqui informa a situação do paciente, anexa os exames, faz os relatos da situação do paciente, atualizado de hora em hora. E aí essa equipe lá em São Paulo avalia o grau de urgência desse paciente. Aí alguns sobem, alguns descem, mas enquanto ele está estabilizado aqui, a gente mantém. Entendeu? Por isso que às vezes pacientes demoram para serem encaminhados, e onde gera todo aquele rebuliço que a gente conhece nos grupos.
Vamos ligar para A, vamos ligar para B, vamos ligar para C, entendeu? Hoje o governo do estado fez esse sistema exatamente para evitar qualquer tipo de interferência política, que seria aquele, o fulano pediu, Beltrano pediu. Não, quem define isso é a equipe médica. Lembra que eu disse que eu não consigo, provedor, não consigo. Eu consigo falar, médico, eu não te quero mais aqui, pode ir embora. Mas eu não consigo falar assim, preciso que você dê uma dipirona, um exemplo chulo, tá? Preciso que você faça isso, aquilo outro. Não tem jeito, a gente não pode interferir. Médico fala com o médico, advogado fala com o advogado, contador fala com o contador. Entendeu? A regulação é isso, tá? Agora vamos uma pergunta. A dificuldade que a gente tem na Santa Casa hoje, no pronto-socorro. Aquele prédio, ele é da minha idade. Ele foi construído, se eu não me engano, foi inaugurado no mesmo ano que eu nasci, 1976. Guariba, há quase 50, que eu ainda não sou cinquentão, há quase 50, ele tinha uma população, se eu não me engano, acho que era 17 ou 18 mil habitantes. Hoje nós temos 38 aproximadamente. A estrutura ficou pequena, entendeu? Nós temos lá, a equipe da Santa Casa, ela é relativamente suficiente para as demandas nossas, entendeu? Só que, infelizmente, o prédio é antigo, a estrutura é pequena. Nós temos algumas emendas parlamentares que nós já iniciamos o trabalho de reforma, já está sendo pintado, fizemos a troca de alguns pisos, mas infelizmente a estrutura é pequena. Não temos muitas condições de ampliar o espaço ali, até porque, lembra que eu disse no início da entrevista, o prédio não é nosso, entendeu? O prédio é da Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba, então nós não podemos fazer ampliações monstruosas lá, nós temos que fazer reestruturações, podemos no máximo aumentar uma parede ali, tirar uma parede daqui, mas reformas amplas né? não conseguimos fazer. Temos projetos, por exemplo, existe um recurso provindo de uma emenda parlamentar, eu não me recordo, eu não posso falar efetivamente quais deputados, sei que são do MDB, através dos 3 vereadores do MDB que nós temos, para fazer um novo pronto-socorro. Só que a hora que eu até cheguei a fazer o projeto, já contratei a empresa, fizemos o esboço do projeto. A hora que nós protocolamos o projeto na prefeitura, nos deparamos do que, olha, a certidão de matrícula não é propriedade. Então, seguramos para que o município teria que, em tese, desapropriar uma área para que nós possamos fazer essa ampliação. Mas agora a gente está tentando ampliar, mas é difícil, o espaço é pequeno. Entendeu? Então não tem... A maior dificuldade nossa é espaço, porque a estrutura foi criada em 1976 ou 78, quase certeza que é um desses 2 anos, mas eu não tenho certinho a data, precisava ver na placa lá. Mas nós não temos o espaço, então nós temos que conviver e nos adaptar com aquela estrutura. E esse é um dos principais problemas. Outro problema é a equipe médica. A equipe médica, a gente tem aqueles plantões que eu havia citado. Durante o dia, nós trabalhamos com 3 médicos no PS, atendendo, 3 médicos no pronto-socorro, e à noite são 2, entendeu? A equipe médica, ela é suficiente para a nossa demanda. Daqui a pouco eu vou te mostrar alguns números falando exatamente isso. O tempo de atendimento médio dos nossos pacientes que vão à Santa Casa. Então, a estrutura médica é boa. A equipe do pronto-socorro, ela consegue suprir. Só que como agora nós estamos num período sazonal onde doenças respiratórias elas se agravam, a Santa Casa vai ter mais gente lá. Hoje, antes de vir para cá, eu passei lá, tinha aproximadamente umas 27 pessoas aguardando o primeiro atendimento, entendeu? Não tem como a gente ampliar. Dizem que a triagem tem que segurar um pouquinho para, se eu passar todo mundo pela triagem e entrar na recepção lá dentro, não vai caber todo mundo, vai ficar nos corredores. Então, nós temos que ir fazendo esses ajustes. Com relação a tempo de atendimento, há uma norma do Ministério da Saúde que ela diz que casos urgentes, tá aqui, ó, casos muito urgentes, eles têm que passar em até 10 minutos pelo médico. Casos urgentes, 60 minutos.
pouco urgente, 120 minutos, e não urgentes, que é 95% dos atendimentos, eles têm que ser atendidos em até 2 horas, né? Que é a maioria dos atendimentos. Se eu pegar aqui uma tabelinha que nós fizemos hoje, ó, que eu peguei os últimos 15 dias. Nos últimos 15 dias, foram atendidas no pronto-socorro 4.139 pessoas. Certo? Então, dá 276 pacientes por dia. Dividido por 24, uma média de 11 pacientes por hora passam pelos médicos da Santa Casa. 11 pacientes por hora. Desses 11 pacientes por hora, quer ver só, a gente teve, nos últimos 15 dias, uma emergência, classificada como emergência. Casos muito urgentes, 12, que foram atendidos em tempo médio de 25 minutos. E a norma do Ministério da Saúde diz que nós temos 60 minutos para atender. Então, nós temos uma folguinha aí nos muito urgentes. Nos urgentes, a gente atendeu 220. Tá? Uma média de tempo médio de atendimento dos urgentes, 20 minutos. Certo? O pouco urgente, nós atendemos 534 nos últimos 15 dias. Tempo médio de atendimento, 29 minutos. E os não urgentes, 2.485 atendimentos, com o tempo médio de passagem pelo médico de 1 hora e 4 minutos. Então, nós temos uma sobra dos pouco urgentes de 3 horas de atendimento ainda para cumprir, entendeu? Em que pese nós termos uma estrutura pequena, todos os nossos pacientes não urgentes são atendidos, em média, com 1 hora e 4 minutos nos últimos 15 dias. Uma pergunta, né? Ouvindo toda a sua explicação, os dados, aí me vem uma curiosidade como munícipe. Os casos não urgentes, que são a maioria, você acha que a população tem falta de conscientização no sentido de poder procurar uma UBS ao invés de procurar o pronto-socorro? Porque quando a gente fala de pronto-socorro, quando a gente fala de UPA para cidades que tem UPA, ele já explicou por que aqui não tem UPA, a gente sempre imagina casos urgentes, emergentes. E os números mostram que a coisa não é bem assim que acontece. Sim, não é. Né? Aí a população pode falar assim: ah, Fabiana, mas se eu chegar na UBS, a UBS é tudo agendado, não vai ter vaga, não vai me atender hoje, por isso eu vou no pronto-socorro. Isso procede? Olha, eu recebo algumas notificações de grupos de WhatsApp das UBS. Tipo, olha, tem 7 vagas de pediatria hoje, tem 10 vagas de clínico geral, entendeu? Porque o que a população precisava entender é que um pronto-socorro, ele é para quê? Olha, você está na iminência de ter um infarto, você está com uma dor muito crônica. Agora, você vem, na maioria dos relatos que a gente vê do serviço de triagem, a enfermeira que faz a triagem coloca, ó, relata que há 5 dias está com dor de garganta. Gente, dor de garganta, 5 dias com dor de garganta, você precisa ir num clínico geral, no posto de saúde, ele vai te fazer a avaliação, vai te examinar e vai te dar o antibiótico ou o anti-inflamatório, eu não sei certinho o que é, né? Mas, em tese, não era um caso de ir no pronto-socorro. É que há uma cultura da nossa cidade que nós deveríamos conscientizar a população de que o atendimento no pronto-socorro, ele já fala, pronto-socorro, você está na iminência de algo grave. Você está na iminência de uma ocorrência de um fato que vai te causar uma lesão grave. Entendeu? Os sintomas de dengue,
A paciente, ela possui algumas comorbidades, então há necessidade de uma avaliação. Infelizmente, eu sei, quando nós estamos em casa, vemos um ente querido nosso, ai, tô me doendo, isso, aquilo, a gente quer acudir. E, infelizmente, determinadas situações, não é, mas infelizmente a cultura da nossa população é levar para o pronto-socorro. E talvez não seria o melhor caminho. Por exemplo, no posto de saúde, você vai ter um otorrino, que o médico avalia, o clínico geral avalia, já passa. Já tem um cardiologista. Agora, veja bem, suponhamos, esses dias eu vi um quadro lá, a pessoa foi 5 dias na Santa Casa com a pressão alta. Durante 5 dias ele estava lá com a pressão 17/12, 19/11. Não era o caso. Olha, ele chegou lá na Santa Casa com essa pressão. Ótimo, vamos medicar, vamos estabilizá-lo. Querido, posto de saúde e cardiologista. Mas a pessoa insiste em retornar à Santa Casa para baixar a pressão dela e ela ir embora para casa. A pessoa não se preocupa em se cuidar, em procurar o porquê que há a alteração na sua pressão arterial. Ele quer ser solucionado lá. E, dados os números, é feito realmente. Temos problemas pontuais? Temos. Ninguém é perfeito. Nós estamos lidando com o ser humano. Nós muito bem dissemos aqui. É um ente querido nosso, a gente vai ficar com os nervos à flor da pele. Uma espera, para mim que estou trabalhando com números, que sou o gestor que avalia, eu estou vendo os atendimentos da nossa Santa Casa, eles estão atendendo e muito as expectativas do Ministério da Saúde. Só que a tua perspectiva é: eu quero chegar lá e ser atendido. Eu já cheguei a receber ligação no meu celular, porque todo mundo tem, e eu não me incomodo, eu me dispus a estar lá, eu estou lá para receber reclamações. Faz parte, eu assumi o ônus disso. Eu já recebi reclamação, a pessoa me ligando: tá demorando aqui. Eu falo: e qual que é o teu nome? Aí eu tenho o sistema da Santa Casa liberado no meu celular, eu entro, a pessoa estava há 20 minutos aguardando atendimento médico, já estava me ligando porque não estava sendo atendida. E lá a classificação de risco da enfermagem era pouco urgente. Eu tinha 4 horas para atender. A pessoa chega, ela quer ser, por exemplo, lá segundas-feiras, a gente brinca, né? Hoje é segunda-feira, né? A segunda-feira é um dia estranho, por quê? A sexta-feira a gente tem lá, eu falei aqui 276. A sexta-feira vai quantos, Jonatas? 160 pessoas numa sexta-feira? Não vai 160 pessoas na sexta. Na quinta não chega a 180. Na sexta, 160. O sábado, então, não vai ninguém. Agora na segunda-feira... vai esperando a doença agravar pra ir tudo na segunda, né? Vai na segunda, porque a doença na segunda tá ruim. Tá ele ruim, foi trabalhar. Piorou. Uhum. Entendeu? É desse jeito. Então, existem situações onde, olha, o familiar, um ente querido ficou esperando lá. Vamos ver se eu melhoro, se eu não melhoro. Foi no pronto-socorro. Calhou de ser na segunda-feira. Tudo bem. Mas a ocorrência desses acontecimentos em segundas e terças, ela é muito maior. O pessoal, sazonalmente, a segunda-feira, o que aconteceu no domingo? Entendeu? Tem algumas peculiaridades. Estamos lá para atender. Não tenha dúvida disso. O município contratou a Santa Casa para ter a porta aberta e atender todos. Não é o que nós fazemos. Nós cumprimos a nossa obrigação, sabemos do nosso dever, entendeu? Só que determinadas situações a população precisa ter um pouquinho mais de jogo de cintura e observar. Não, eu preciso realmente, eu tenho que esperar até na segunda. Se eu não estou legal no sábado, já vou lá na Santa Casa, é um dia mais tranquilo. Mas todo mundo espera a segunda. Tudo é uma questão mesmo de conscientização. Nós não estamos aqui para passar pano. As perguntas vão ser feitas, só não serão feitas mais perguntas porque vocês que participam do grupo não enviaram, porque mesmo observando que no decorrer da sua fala você já respondeu muita coisa, mesmo assim eu vou te fazer a pergunta para a pessoa ver que realmente ela foi feita, tá? Agora, essa questão da conscientização também é importante, né? A conscientização dos não urgentes,
a conscientização da segunda-feira, porque de repente é aquela coisa, tira a vaga de uma questão realmente emergencial. Hoje eu posso ir lá com uma dor de garganta que eu estou sentindo há 5 dias, e amanhã eu precisar ir porque eu estou infartando e o médico está ocupado atendendo essa pessoa que está com dor de garganta faz 5 dias. Né? Então tudo tem que ser ponderado. E justamente falando dessa questão, né, que você já respondeu muita coisa, eu vou fazer outra pergunta do Bruno Henrique, talvez seja necessário apenas algum complemento. Qual é a abordagem da instituição para garantir a acessibilidade e a qualidade dos serviços de saúde para todos os pacientes? Olha, a acessibilidade que ele se refere aí é a questão da inclusão do deficiente físico ou a todos Eu em geral? entendo que é a população ter acesso. Sim. Olha, o pronto-socorro ele é porta aberta. Então todos que chegam lá são atendidos, passam pela equipe de triagem e depois é um atendimento médico. Aqueles que tenham qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de esclarecimento sobre atendimento, no dia lá pode procurar, olha, eu quero falar com o enfermeiro responsável pela unidade hoje. Se for um dia comum, dia útil, a gente tem a equipe da enfermagem, que é a Larissa, que é a coordenadora de enfermagem, tem o Jonathan, que é o coordenador operacional, e está me auxiliando na parte da administração. O pessoal tá aberto, todo mundo sabe, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, é só mandar mensagem, qualquer tipo de reclamação, inclusive o canal oficial da Santa Casa, que é o www.santacasaguariba.com.br/ouvidoria. É só entrar lá, fazer ou reclamação, elogio, fique à vontade, que tudo que chega ao conhecimento da provedoria dentro da Santa Casa, ele é acompanhado, verificado e esclarecido na medida da culpabilidade do agente que for envolvido. Luciano, eu vou até pedir licença para você agora, eu vou fazer 2 perguntas, porque eu acho que a resposta uma complementa a outra. A primeira delas, também continuando nas perguntas do Bruno Henrique, tá? Como a Santa Casa está se adaptando às mudanças nas demandas da saúde da população? Existem planos para expandir ou diversificar os serviços oferecidos? E a outra é, como a Santa Casa está lidando com a atual situação da saúde pública, como a epidemia de dengue, uma futura volta, né, do Covid-19, quais medidas estão sendo implementadas para proteger pacientes e equipe? Vamos lá, Fabiana. As inovações que a gente está buscando lá para a Santa Casa, nós estamos agora tentando, né? Nós estamos numa composição com o prefeito para que a gente consiga fazer algumas adaptações no prédio para que possamos, através do nosso contratado, instalar um sistema de tomografia dentro da Santa Casa. Que nós não temos tomografia ainda, né? Nós temos lá ultrassom e raio-x, não temos tomografia. Aí a gente volta naquela questão do espaço, né? Que a gente teria que fazer uma outra adaptação e nós estamos tentando negociar algo desse tipo aí. E uma coisa que pesa um pouco também, né? Que não sei se a população sabe, além do atendimento SUS que a Santa Casa ela proporciona, nós também temos o atendimento a convênios médicos particulares, que 98% hoje dos atendimentos são da Apvida, né? E o que a gente está observando é que alguns pacientes de outros planos que nós não atendemos, tipo a Unimed, estão começando a procurar a porta SUS também, entendeu? Tendo em vista a eficiência, o conhecimento que a população tem de nossos médicos. E também agrava um pouquinho a nossa demora. Por exemplo, a Apvida agora, ela vende um plano que é só para atendimentos em hospitais de rede própria deles. Aqui em Guariba vende esse plano. A gente até teve uma reunião com a Apvida lá para que eles esclareçam o que está acontecendo. É como que vocês vendem um plano na cidade e a gente... Não tem um hospital exclusivo deles aqui. E esse pessoal que anda procurando. Nessa semana passada nós vimos na nossa recepção lá
se eu não me engano, 8 pacientes Unimed procurando atendimento na Porta SUS. Nós não podemos nos negar a atender, mas há uma disparidade, né? A pessoa tem o plano e vai na rede municipal. A gente volta na conscientização, né? Tudo bem que, modéstia à parte, falando em nome da Santa Casa, os nossos atendimentos são bons, são excelentes. A nossa equipe médica é muito boa, né? Temos as limitações que todos sabem, que a gente já falou aqui, mas a equipe em si é uma equipe dedicada. Temos, inclusive, médicos guaribenses no nosso pronto atendimento, que se formaram e vieram para trabalhar aqui. Entendeu? Com relação a outra pergunta, ele fala das adequações emergenciais que devem ser feitas mediante a epidemia de dengue, ao Covid, né? Eu não acompanhei, né? Eu ainda não era provedor à época da pandemia do Covid-19, mas a Santa Casa conseguiu gerenciar. Nós tivemos, inclusive com o Dr. Francisco, que era o prefeito à época, tomou medidas enérgicas, ele auxiliou muito a Santa Casa na questão da Covid. Com relação à dengue, ainda não há evidência de um agravamento na situação. Não teve ainda nada constatado com relação à epidemia de dengue, nada. Não sei se já teve alguma coisa, não, né? Então, a estrutura ainda não é permitido que nós criamos ainda uma sala específica para esse tipo de atendimento, dada que a situação não se agravou para medidas desse extremo. Lembrando que essa política quem faz é o município, não a Santa Casa. A Santa Casa é um contratado do município que presta atendimento de urgência e emergência. Determinadas políticas nessa questão aí, quem deve definir é o município. A Secretaria Municipal de Saúde vai falar assim, a situação ficou complicada, você cria uma nova, vamos melhorar esse tipo de atendimento, vamos criar uma sala exclusiva para isso. Às vezes a gente pode usar onde mesmo se utilizava lá para fazer a triagem do Covid, o pessoal com sintomas de dengue vai para aquele lado lá, mas ainda hoje não temos essa situação. Esperamos todos que a população mantenha a conduta e cuide cada um do seu quintalzinho para não termos esse tipo de problema na nossa cidade. Exatamente, eu estava pensando justamente nisso. Não tem, tomara que não seja necessário ter, né? Algumas coisas são inevitáveis, mas a dengue é evitável desde que a gente se preocupe. 100% evitável. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, saindo um pouquinho desse assunto. Depois nós vamos para uma outra etapa, um outro bloco, digamos, que vai ser a questão mais financeira da Santa Casa. Mas tem uma pergunta que inclusive já foi motivo de polêmica no grupo ou talvez em outros grupos que eu não acompanho. O Ronaldo Alziro Ferreira de Moraes, o Nardo, lá do Jardim Primavera. Isso. Por que não tem plantão de pediatra na Santa Casa? Olha, eu conheço o Nardo, eu sei até quem que fez a pergunta. O que acontece? A Santa Casa, ela remunera os plantões de urgência e emergência de acordo com a contratualização do município, né? O vereador do MDB, do Tiago, ele até fez uma indicação, mandou lá pra gente. Nós procuramos atendimento, um médico especializado para tentar pôr pelo menos 8 horas lá. O que acontece? A remuneração do plantonista de porta aberta Santa Casa, ela gira em torno de R$ 1.500. Nós até procuramos para estudar a possibilidade. Chegamos a um valor de R$ 2.400, não achamos médico. Um primeiro ponto. O segundo ponto é que na rede municipal há vaga de pediatria. Sobram consultas pediátricas. Certo? Só que é aquele horário específico onde o médico pediatra está. Sim, porque aí a população, né, a pessoa que fez a pergunta pode falar assim, mas a criança passou mal no meio da noite. Aí tem que ir no pronto-socorro. Nós temos plantão de retaguarda de pediatria, onde chegou a criança na Santa Casa, o plantão deve ser, se o médico não tem condições da criança dada a especialidade, o médico aciona o plantão de retaguarda, o pediatra vai.
Isso nós temos na Santa Casa. O plantão de retaguarda é aquele que o médico não está ali, mas Isso. Uma vez acionado, ele se vem, desloca. Ele desloca, isso. Dada a urgência, ele se desloca. Isso nós temos em pediatria, ortopedia, que faz à distância, mas a ortopedia não vem, tá? O contrato nosso que nós temos com a ortopedia, ele vem uma vez por semana e faz os procedimentos contratualizados como cirurgias eletivas, mas ele dá todo o suporte. Para quê? Para ser incluído na regulação no caso de cirurgia, até porque nosso centro cirúrgico não faz a maioria das cirurgias ortopédicas, elas são de grande porte. Então, nosso centro cirúrgico, dado o que eu falei da retaguarda de UTI, nós não podemos fazer, mas regula-se, estabiliza e regula. Temos o médico geriatra, a obstetra, pediatra, cirurgia geral e clínica médica, para dar respaldo para os médicos plantonistas. Então, num caso desse, a criança chegou, o médico não tem condição, aciona a retaguarda, o médico avalia, vou lá ou não vou? Se eu tenho que ir, eu vou, atendo, regulo ou interno. Esse é o procedimento, entendeu? Agora, especificamente, o plantão pediatra de porta aberta, que é o que a gente chama o pronto-socorro. 24 horas por dia, né? O que vai acontecer? Se eu coloco, e também tem a questão de logística, que eu vou afetar o trabalho da rede. Se eu coloco um pediatra no pronto-socorro, o que vai acontecer com os pediatras da rede municipal que ficam atendendo no posto? Assim como outras especialidades. Se você coloca um cardiologista, um ginecologista, Exatamente. Vai ter que ter uma especialidade de cada uma 24 horas no pronto-socorro. E o prefeito faz o que com os médicos pediatras da rede? Os médicos obstetras da rede, entendeu? Tem essas dificuldades. Ora, seria lindo eu ter um pediatra 24 horas na Santa Casa no pronto-socorro. Seria lindo, maravilhoso. Só que o custo que isso demandaria para a nossa cidade, para os cofres públicos, eu acredito que seria muito inviável. Seria lindo, mas inviável. Porque o médico do posto, ninguém mais iria no posto de saúde. Eu chego lá qualquer hora do dia, vou ser atendido lá, para que eu vou lá? E a política de saúde pública, ela tem que ser voltada para o atendimento do médico, acompanhar a criança sempre. Não só a criança, todos os casos clínicos ambulatoriais, eles devem ser acompanhados pelo médico do posto e não numa emergência de hospital e pronto-socorro. Luciano, um outro assunto também que vira e mexe, vira polêmica, é a questão dos exames. A demora para sair o resultado nos exames. Eu me lembro que lá nos primórdios, né, que você já revelou a sua idade, nós somos da mesma década. Lá nos primórdios, nós íamos no pronto-socorro, por exemplo, colhia sangue para um hemograma, falava, fulano, tchau, tal hora você vem ver o resultado. Hoje em dia, me corrija se eu estiver errada, a pessoa espera dentro do pronto-socorro o resultado ficar pronto. O porquê que a pessoa tem que esperar lá agora e como é a dinâmica do tempo para o exame ficar pronto? Tá, a espera, primeiro a espera. O que acontece? Suponhamos que você faz um exame de sangue lá, você está com uma dor no peito, faz um exame de sangue. Vai embora, que fim o resultado, a gente espera. Se nesse período em que você ficou em casa esperando, vem o resultado com alguma coisa que possa ser comprometedora e necessite de uma ação rápida da equipe médica, você não vai estar ali para receber. Aí você foi para casa esperar um resultado, vem a óbito lá. A responsabilidade é toda da Santa Casa. Então, você estando dentro das dependências da instituição, em que pese também ser responsabilidade nossa, quando você tem uma parada, qualquer outra anomalia lá, porque, por exemplo, de repente nós temos uma pessoa ansiosa. De repente o grau de ansiedade dela é muito, ela fica esperando o resultado do exame e ela tem um infarto. Ela começa a passar mal, tem um mal súbito. Então são situações hipotéticas, mas podem acontecer. Então, se você está aguardando um resultado de um exame aonde está avaliando o seu quadro clínico, necessariamente você tem que ficar dentro das dependências da instituição. A questão da demora. A Santa Casa ela não possui laboratório. Então, nós temos um laboratório contratado. Esse laboratório, ele presta serviços para a Santa Casa.
Via de regra, os exames são coletados no horário normal, porque o laboratório funciona das 7 às 18, das 7 às 17, e são levados assim que colhidos. Um funcionário, como é do lado da Santa Casa, ele leva. O que acontece? Após o horário de expediente, esse laboratório ele trabalha em regime de plantão. Então, se estabeleceu determinados horários para se entregar. Se eu não me engano, é de 2 em 2 horas que leva. Então, suponhamos, fechou às 5 da tarde o laboratório. De 2 em 2 horas, o funcionário do laboratório vem e faz os exames e disponibiliza no sistema. O que acontece? Suponhamos que a coleta é feita às 17h01. Esse exame só vai para o laboratório às 19h. E o resultado vem 2 horas depois. Vai haver uma demora aí, então, de aproximadamente 4 horas para se ter o laudo do exame. O que pode ser pensado junto com o laboratório e também, como eu disse, tendo em vista a contratualização do município com a Santa Casa, porque eu tenho determinados limites de contratos dentro do que o município me exige. Então, poderia ser tratado com o laboratório uma melhoria no encurtamento desses prazos. Mas para que isso aconteça, necessariamente nós precisamos alinhar isso com a prefeitura, porque, por óbvio, aumentaria o valor desse contrato, né? E a gente tem determinados limites pré-estabelecidos da contratualização do município. A gente trabalha de acordo com o que eu tenho lá. Eu não posso falar assim, você vai ter que me entregar no máximo em meia hora, eu não vou poder te aumentar a tua remuneração. Então, existem condutas que a gente tem que ir melhorando. Essa é uma de eventual melhora que deve ser feita. A gente reconhece esse atraso. Por quê? Se leva 4 horas da coleta até vir o laudo, até 4 horas da coleta para vir, pode ser que aumente o número de pessoas que aguardam atendimento. Aí uma pessoa que está lá tem direito ao acompanhante, dadas as regras do Ministério da Saúde, vai ter mais um ali fazendo volume numa estrutura que já é pequena. Entendeu? Pode-se pensar um mecanismo de tentar reduzir isso, mas hoje o procedimento é esse. Então essa demora ela acontece mesmo porque é sistema de plantão. A Santa Casa não consegue manter, a gente paga, se eu não me engano, um contrato fechado lá, não chega a 20 mil reais por mês, todo esse pacote mensal de exames, para que eu tivesse uma linha de um laboratório, eu teria que ter um biomédico, um biomédico 24 horas e tudo mais lá dentro, me causaria um custo no mínimo de 70 mil reais mês. A gente já fez essa conta, entendeu? Então, não tem condições financeiras de manter um laboratório dentro da Santa Casa. Seria o ideal, mas infelizmente a gente não vive no mundo de ideais, né? Que a gente consiga realizar todos esses procedimentos. Eu, por mim, gostaria de ter lá dentro da Santa Casa um laboratório, eu gostaria de ter uma UTI. Eu ia entrar nesse assunto, eu estava prestando atenção e justamente pensando isso. Se é inviável financeiramente manter um laboratório hoje dentro da Santa Casa, imagine uma UTI. O que particularmente também é o meu sonho. Sim. Já teve pessoas da minha família que precisaram. Entendeu? E muitas vezes eu já pensei, mas por que Guariba não tem uma UTI com um leito? Porque não é ter a UTI, é manter a UTI, manter né? A UTI. Veja só, a gente, tô arrepiando de novo. O que acontece? Eu tô numa tratativa, desde o primeiro dia que eu assumi a Santa Casa, nós estamos numa tratativa com a Uniara, né? E eles querem fazer, eles não têm onde fazer residência médica. E eu falei ontem com o reitor, um assistente do reitor lá, e eles estão aguardando uma publicação homologando, eles trazerem a residência médica da Uniara para Guariba, né? E um dos nossos pleitos é, olha, a gente vai ser sua residência. Show de bola? Show de bola. Eu quero UTI. Que vocês me deem a UTI. Se isso acontecer,
né, vai ser um marco. Vai ser um marco na história da Santa Casa. Só que, infelizmente, estamos em projetos, da mesma forma que nós estamos com o projeto do tomógrafo, a instalação do tomógrafo. Porque o problema do tomógrafo não é você ter o tomógrafo aqui. Porque uma emenda parlamentar, eles arrumam 1 milhão fácil. Relativamente fácil. Sim. O problema de um tomógrafo é o custo mensal dele. Eu vou ter que ter equipe aqui que gera aproximadamente 40 mil reais de um técnico para fazer. E mais aquele que lauda. Porque hoje todo mundo faz os laudos, você contrata uma empresa, ela pega a imagem, faz o laudo e disponibiliza o laudo em até 20 minutos. Não preciso ter o médico aqui. Tem uma equipe que faz isso. É contratada. Só que a manutenção disso, os insumos que se utilizam, as manutenções preventivas. Então a gente está vendo um mecanismo de fazer isso terceirizado. Mas para isso depende de várias situações que a gente está trabalhando. Infelizmente é um processo demorado. Essa questão da Uniara, nós fizemos uma reunião aqui no primeiro mês de quando eu assumi. Até hoje aguarda a liberação da homologação do Ministério da Educação do credenciamento da Santa Casa para ser residência deles. E até agora não saiu. Ele me disse que está na mesa do ministro para assinar e publicar. Aliás, já assinou, falta publicar. A publicação homologando, aí a gente começa a tratar. Mas o sistema é devagar. Esse ano é eleição. Mas que essa publicação venha, né? O importante é isso, é saber que as coisas estão caminhando. Bom, nós recebemos também um elogio aqui. O atual provedor é o único com formação administrativa e contábil. Parabenizo pelo trabalho e a pessoa que o indicou ao cargo, Rodrigo Vicentini. Você explicou que não é indicação, que foi uma eleição, sim. Né? Mas ele está te parabenizando por você Gostoso ouvir isso. Ser uma pessoa qualificada, né? E temos algumas perguntas que ele enviou para a gente também. Existe algum repasse da prefeitura para a Santa Casa? Se sim, de quanto? É o suficiente? Vamos lá. Como eu disse no início, a Santa Casa ela tem uma contratualização com o município. Essa contratualização ela é responsável por, hoje, no contrato, 100% do pronto-socorro, que é a responsabilidade dele, e uma proporção 90-10% dos atendimentos eletivos da Santa Casa, que inclui as internações, partos, cesáreas, cirurgias de pequeno porte. E a Santa Casa também tem os seus recursos próprios, que oriundam da prestação de serviços para planos privados, e também recebe emendas parlamentares de deputados amigos da Santa Casa. Entre eles do MDB, do PSDB, do PT, que também manda. Então são vários partidos. E isso faz com que a Santa Casa possa gerenciar aquelas instalações. Recursos para a saúde é como na educação. Não tem, sempre haverá demanda. Entendeu? Nós temos que ir trabalhando, buscando novos parceiros. A própria prefeitura, ela contrata serviços de imagem da Santa Casa, que nós temos raio-x e tomografia, a gente faz urografia lá, a gente presta serviços para a prefeitura. Além desse contrato, também prestamos serviços para a prefeitura, prestamos serviços para a funerária Baldan, que também tem o convênio, lá com a gente. Então, o Bradesco Saúde, e esses recursos, eles são suficientes para a manutenção. O acréscimo de serviços, tudo depende da política de saúde do prefeito, que, diga de passagem, é um dos prefeitos que passaram por Guariba que mais foi parceiro da Santa Casa. Entendeu? Ele fala toda vez que eu apareço lá, lá vem ele pedir mais dinheiro. Né? Mas a política que ele gera, que ele faz na saúde, ela é efetiva, entendeu? Há alguns problemas pontuais, a gente tem essas reclamações, mas no geral os recursos que são destinados à Santa Casa, eles mantêm a nossa estrutura e são suficientes
para que possamos dar um excelente atendimento à população, o que os números indicam, em que pese as reclamações, os números indicam que os nossos serviços são bem prestados, são bem avaliados pela nossa população e sempre estamos buscando melhorar, né? Por óbvio que uma excelência na administração ela é difícil de ser atingida, mas é o que a gente busca. Estamos sempre abertos a ouvir a opinião das pessoas, as sugestões, as críticas. Eu falo para a equipe lá que eu preciso que a minha equipe seja minha parceira, porque havia até então um misticismo, a provedoria era inatingível, e não é. Eu estou todos os dias lá, eu quero a equipe próxima, eu falo para eles, eu preciso que a equipe esteja próxima à Santa Casa, a administração da Santa Casa, porque é a visão deles que vai me falar, que vai falar para a administração, para a provedoria, em que aspectos devem ser melhorados, quais pontos não estão sendo observados por parte de médicos, por parte dos meus próprios gestores, né? Porque todos nós somos seres humanos, então somos passíveis de erros, somos passíveis de não percepção de qualquer situação. De repente eu passo pelo corredor que eu gosto de aparecer na Santa Casa meia-noite, às vezes eu apareço 1h da manhã, entendeu? Gosto de ouvir os funcionários, acontece caso eles estejam assistindo, por favor, quando depararem qualquer situação, traga para a provedoria, esteja próximo à provedoria para que a gente possa fazer com que isso que vocês vivenciam durante o dia, durante a noite, durante a madrugada, as experiências que vocês tenham, sejam trazidas e sejam trabalhadas pela provedoria e pelo nosso corpo administrativo. Mais uma pergunta do Rodrigo. Quais os últimos 3 provedores que passaram pela Santa Casa? Avaliando a questão financeira, qual deles deixou melhor para o que assumiu? Bom, ele quis dizer qual o que deixou a Santa Casa em uma situação mais confortável financeiramente para o sucessor. É que, na verdade, a Santa Casa, ela é uma entidade que sobrevive com os recursos da contratualização. Do dia a dia, não se forma um caixa, não se forma um caixa. Houve, né, uma compra por parte do município de uma área que foi demolida ali em cima, que gerou um saldo positivo para a Santa Casa administrar, entendeu? Só que na questão de saúde, não consigo identificar, esse provedor fez isso, esse provedor fez isso, esse provedor fez aquilo, esse deixou melhor, esse deixou pior. Porque havia sempre uma situação política, né? Em que pese a Santa Casa não ser uma entidade política, não ser um braço político do município, necessariamente a Santa Casa ela depende da política disponibilizada pelo prefeito, pelas intenções, pelo plano de governo do prefeito na área de saúde. Suponhamos que o próximo prefeito de Guariba chega lá e fala assim: olha, Santa Casa, eu não quero mais que a Santa Casa seja responsável pelo pronto-socorro, eu vou municipalizar o pronto-socorro, entendeu? Então aí a Santa Casa para de atender pronto-socorro, fica só com as internações. Pode acontecer? Pode, a gente não sabe, porque vai da política de saúde posta pelo gestor municipal. Sem contar também, né, que no que se diz respeito aos provedores que passaram pela Santa Casa, cada um pegou uma etapa. Teve aquele que pegou a pandemia, sim, né? Então, foi guerreiro. Quem cuidou na época da pandemia foi guerreiro, teve que ter braço forte, entendeu? Agora, não dá para eu avaliar meu antecessor, porque da mesma forma que ele não vai me avaliar, eu não tenho condições de avaliar, você me deixou bem, você me deixou pura bucha, né? Como sim, dizem. Perfeito. Uhum. A entidade, ela tem os seus problemas, ela tem as suas questões pontuais, ela tem determinadas responsabilidades de gestões passadas que passaram, inclusive eu tenho aí parcelamentos em ações trabalhistas de 240 meses, eu tenho parcelamentos que a gente cumpre até hoje de encargos sociais, de dívidas com a ANS, de 120 meses, 180 meses.
Eu gostaria que terminassem logo, mas infelizmente são compromissos que a gente tem que assumir. Então eu não posso falar, não, ó, aconteceu isso na administração tal, isso na administração tal, porque a Santa Casa é uma entidade. Ela tem que sobreviver, ela tem que existir independentemente das administrações que passaram, né? Não temos nada em que desabone na história da Santa Casa, que desabone a conduta moral de nenhum dos seus administradores. Foram excelentes pessoas, o Elmo, o Júnior, o seu Pedro Petrazzi, pessoas que passaram por lá, deram o seu sangue e cumpriram os seus objetivos, cumpriram a missão de cada um, entendeu? E a Santa Casa só tem a agradecer a todos. E a sua missão vai até? O meu mandato termina em 31 de dezembro desse ano. Passou rápido. Quando a pessoa é provedor uma vez, igual você pode ser provedor novamente? Sim, pode. Não tem aqueles impedimentos da gestão pública, né? Que é uma única reeleição. Você pode. Há provedores que ficaram 8 anos na administração, entendeu? Entendi. Então, tudo bem que coincidiu com o número de 2 mandatos de prefeito. Mas não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E a última pergunta do Rodrigo Vicentini: existe auditoria externa nas contas da Santa Casa? Se sim, quando foi o início do trabalho? Em qual ano? Esses dados são abertos para a população? Eu acho que ele quis dizer desde quando existe auditoria, mas auditoria... Sim, não, por exemplo, nós temos os recursos públicos destinados à Santa Casa, os do contrato com o município são fiscalizados primeiro pelo município através da sua controladoria interna, e essa controladoria leva ao Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas julga o gasto com os recursos públicos. Da mesma forma, as emendas parlamentares que antigamente vinham através de subvenções, elas são fiscalizadas, algumas também pelo município e outras, dependendo quem destina o recurso, elas são fiscalizadas pela Delegacia Regional de Saúde, DRS, né? São fiscalizados por ela, e a Santa Casa, como uma entidade sem fins lucrativos, ela também contrata-se uma auditoria, onde faz um relatório de auditoria, é submetido ao Conselho Fiscal da entidade e, após o parecer do Conselho Fiscal da entidade, é submetido à Assembleia Geral de Irmãos, onde eles julgam as contas da Santa Casa. E aí, como ele perguntou aqui, são abertos à população? Sim, se você pode consultar lá no site da Santa Casa, tem o portal da transparência também, com todos os gastos da Santa Casa. Estão todos lá. Quanto a gente paga para os médicos, quanto a gente paga para funcionários, quanto a gente paga de material de escritório, material de gêneros alimentícios, tudo, tá tudo lá. Pode ir lá. Gostaria de mais uma vez colocar a provedoria da Santa Casa à disposição de todos. Se alguém quem estiver lá, quem tá lá vê eu entrando, pode me chamar no corredor, pode mandar WhatsApp, pode mandar pro Bruno aí do Guariba Acontece, que ele já me manda direto lá toda vez que é chamado, alguma coisa em relação à Santa Casa pra gente responder. A ouvidoria tá lá aberta, ela cai diretamente no meu e-mail, não passa por intermediário nenhum para não haver nenhum tipo de filtragem, né? Porque a nossa missão lá é servir a população. Quem tiver qualquer problema pode contactar a gente. Os nossos funcionários também, se tiverem qualquer sugestão, né? Porque o pessoal mistifica um pouco a provedoria, sabe? Me vem no corredor lá, pode chamar, pode conversar, pode mandar. Tem o WhatsApp também, eu tava falando pro Jonathan, né? O WhatsApp tem aquela funçãozinha de mandar mensagem, visualização única. Manda visualização única, qualquer coisa que eu não vou tirar print, vou verificar, e assim vai. Pessoal, espero que esse programa tenha tirado as dúvidas de vocês, me referindo especialmente aos participantes do portal, né, do grupo do portal. Não queremos, né, direção, ouvir, por que o provedor não respondeu sobre isso, sobre aquilo? Porque você não perguntou. Porque há dias nós estamos divulgando a gravação desse programa, todas as perguntas que foram feitas, que chegaram até nós, foram respondidas. Então, aproveitem as oportunidades quando elas são dadas
para depois as polêmicas não serem geradas e sair aquela coisa. Ouvi dizer, me falaram. Nada como chegar e perguntar para a pessoa capacitada e responsável. Do mais, muito obrigado pela audiência. Cuide-se, cuide da sua saúde, cuide com responsabilidade e com conscientização acima de tudo. A Santa Casa, assim como eu mencionei em outro episódio, é um bem público, é nosso, é meu, é seu, de todos que estão aqui no estúdio. E você merece ser feliz. Sim. Até o próximo episódio. Luciano, muito obrigado. Obrigado, Fá. Obrigado, Guariba Acontece. Um abraço a todos. Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte.